Oi, meu nome é Tereza, sou professora de Química e me perguntaram sobre a questão de massa atômica. Bem, para a gente pensar em massa atômica, vamos voltar um pouquinho antes, em três fatos que tem um átomo. O átomo pode ser isótopo, ou seja, ter vários números de massa, né, encontrados na natureza, porém o número de prótons não modifica. Eles podem, isso é para o mesmo átomo, por exemplo, isótopos do carbono tem o 12, né, que é usado para a unidade de massa atômica, que é o que nós utilizamos dentro da química, e tem o 14, que é o isótopo 14, que é utilizado principalmente para a questão de idades, né? Por exemplo, o conceito de idade de um objeto encontrado. Os arqueólogos usam muito para determinar determinado objeto encontrado, né? Ou a questão de um osso, os paleontólogos usam para descobrir a questão de um osso encontrado de um dinossauro e assim vai, né? Mas isso é o isótopo 14. Porém, o número de prótons é igualzinho, 20 e 20. Não muda o elemento. Já os isóbaros, por exemplo, eu tenho potássio 40 e tenho, vamos dizer, o cálcio também 40. Então eu tenho o número de massa deles que fica lá em cima, né? No modo de representar, né? Eles ficam lá em cima, bonitinho. E o que acontece? São elementos diferentes, sendo que o potássio tem 19 prótons e o cálcio 20, tá? E os isótonos são elementos totalmente diferentes, né? Mas que quando eu faço aquela continha simples, básica, a diminuição, a subtração entre massa e número de prótons, dá o número de nêutrons. Ou seja, o número de nêutrons de um determinado elemento A é igual ao número de nêutrons de um elemento B. Então, vamos falar agora de massa atômica. Utilizaram, logicamente, o carbono para ser, assim, o ponto ponderal para as massas atômicas de outros elementos. Então, nós temos aí várias questões. Lembrando que massa a gente pode ter unidade de grama, miligrama, quilograma, tonelada. E também unidade de massa atômica, tá? Que é uma unidade extremamente assim, vamos dizer, eu tenho um grão de feijão e um grãozinho de areia, extremamente pequenininha, é o grãozinho de areia, tá? A massa de um átomo. Então, vamos lá. Daí, eles escolheram o carbono 12 para ser assim, o isótopo, né, do carbono, e esse carbono é o 12, que vai ajudar aí na questão da unidade de massa atômica. Ele pegou esse carbono, né, a massa desse carbono, e dividiu em 12 vezes. Então, que é a unidade de massa atômica? E entre a fração, entre a matemática, é 1 sobre 12avos, né? Nós pegamos uma pizza,
Ao invés de dividir em 8 pedaços, dividimos em 12 pedacinhos iguais. Então, é 1/12 dessa pizza, tá? Isso daí vai corresponder à massa de um próton ou de um nêutron, porque são os únicos que possuem massa. O elétron possui carga elétrica, mas não possui massa, ou seja, a 1/12 do carbono 14. Daí tem lá os números de massa que nós já aprendemos lá algum tempinho atrás, que é o número de massa. É a somatória das partículas do núcleo, prótons e nêutrons, tá? Então, essas duas partículas somadas dão a massa. Só que foi dando-se várias coisas e para definir a massa de um determinado elemento, né? Lembram que eu falei dos isótopos? Dependendo dos isótopos, das porcentagens, né, que são encontrados na natureza, eles fazem a média ponderal. Pegam, né, bonitinho, a massa e a porcentagem de cada um dos isótopos e divide pelo total aí de 100% e dá aquela massa. E é o que nós vamos estar fazendo aí no dia a dia. Claro que depois nós vamos conhecer muitas outras coisas, tá? Número de Avogadro, a questão aí de massa molecular, que seria a massa de uma determinada substância, por exemplo, a água, que eu tenho o hidrogênio e o oxigênio, eu tenho que somar bonitinho, ver o número de átomos, né? Então, é uma equação, entra numa equação química, numa equação matemática e vai dar os resultados. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é justamente isso, que a massa atômica, né, de um átomo se dá como padrão através do átomo do isótopo 12 do carbono, tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. É meio confuso, mas a gente vai dando. Façam leitura sempre. É o que eu indico. Sempre leiam para não se perderem. E outra, sempre envolvam química, as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, lembre-se disso. Vai ter também depois fração é uma divisão. Então, a gente tem que lembrar, temos que ter tudo isso para não nos perdermos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até mais.